Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse maravilhoso dia. E nós vamos falar hoje sobre os resultados de cometermos erros de forma consciente. Uma coisa é certa, existem consequências de não querer experimentar uma regeneração espiritual. Existe uma consequência de não nascer de novo. Existe uma consequência de nós estarmos diante de Deus e persistindo nas falhas. Você já se perguntou sobre a profundidade da sua compreensão para com o reino de Deus? Você considera que a compreensão que você tem para o reino de Deus é algo profundo, que você está ainda no raso, que você está no processo de mergulhar um pouco mais fundo? Ou você continua entendendo que você permanece no raso e que no raso você quer estar e que você não quer ter mais intimidade? Será que uma falta de um verdadeiro nascimento espiritual está afetando na sua visão para o reino de Deus? Como essa ausência do novo nascimento pode impactar na nossa busca por paz interior, pela verdadeira paz, não a paz que o mundo dá, mas a verdadeira paz. Uma paz que nos traz um sentido de duração maior, ou até mesmo eterno. Será que existe uma diferença? Olha só isso. Será que existe uma diferença na vida de alguém que nasceu de novo em comparação com aqueles que continuam a persistir no erro? Existe uma diferença? Você já parou para pensar sobre isso? Como essa diferença ela se manifesta para com o seu propósito, para com a sua paz, para com o seu relacionamento diante de Deus e para com Deus? Como que essa diferença entre nascer de novo e fazer as coisas tudo novas ou não e permanecer no erro podem afetar o teu relacionamento com Deus? Você já parou para pensar sobre isso? Se você não parou para pensar ainda, então esse é o momento de você raciocinar, analisar, ruminar um pouquinho a respeito de todos esses questionamentos. E você parar para pensar um pouquinho e entender, será que vale a pena eu me aprofundar um pouco mais? Será que vale a pena eu, de fato, deixar de lado a minha velha vida de uma vez por todas e nascer? Quais são as consequências pelo fato de eu estar persistindo no erro, mesmo sabendo que é erro? É um erro consciente. Se você puder, curva a sua cabeça junto comigo e vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento de unidade, graças te damos, Pai, pela tua presença, pela tua misericórdia. Somos gratos, Pai, pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu zelo conosco. Obrigado, Pai, porque até que o Senhor tem nos ajudado e não tem deixado nos faltar nada. Jesus, cuida de nós, Pai. Nos guie pelas tuas veredas de justiça. Nos proporciona, Pai, a luz que excede todo entendimento. E que nós possamos ser luz e sal na vida das pessoas que necessitam e que tanto buscam por ela. Tanto buscam por ti, Senhor. Pai, obrigado, muito obrigado pela maravilhosa oportunidade do dia de hoje e pela maravilhosa oportunidade de ler a tua palavra e entendê-la. Que seja feita sempre a tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Cuida, trata conosco nesse momento de devocional. Ao que nós oramos e ao que assim já te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. A leitura que nós vamos fazer hoje está no Evangelho de João, no capítulo de número 3,
no versículo de número 3. João 3, 3. Eu esqueci de pedir para alguém fazer a leitura para nós hoje, né? Então, quem já tiver com a Bíblia aberta, pode ligar o microfone e fazer, por favor. Amém. Bom dia a todos, a paz do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Amém. Obrigado pela leitura, minha mãe. Glória a Deus. Que Deus seja louvado por isso. Esse conceito de nascer de novo, aqui, como apresentado por Jesus, essa leitura, essas palavras são de Jesus falando para Nicodemos, não é uma conversa que Jesus tem com Nicodemos. Essas palavras, elas transcendem, elas vão além, estar acima de uma mera transformação externa. É porque o fulano ele faz coisas boas, ele vai à igreja, ele é uma boa pessoa, só faz coisas boas. Vai além disso. Está em um nível muito além do que isso, do que a prática de boas obras, do que ser uma boa pessoa. Ele implica uma mudança mais profunda. É uma metamorfose, digamos assim, espiritual. Isso é que eu posso colocar, metamorfose, né? Espiritual. Essa transformação, ela afeta todos os aspectos da nossa vida, não só o externo. Esse nascer de novo que Jesus se refere aqui, não é apenas uma oportunidade que ele nos dá para uma nova vida. Vai além disso, é rejeitar a oferta do pecado, é ir além das coisas que estão nesse mundo. Sabe, é ter uma nova vida em Cristo Jesus. É essa oferta. É a oferta de uma nova vida em Cristo Jesus. Uma nova vida. Porém, a gente acaba lendo João 3, não só esse versículo, mas todo o capítulo 3 de João, e principalmente onde Jesus está conversando com Nicodemos, e Nicodemos não está entendendo o que é se nascer de novo. E a gente, às vezes, não para pensar quais são as consequências de nós não querermos essa regeneração de verdade. Nós até entendemos e sabemos que nós precisamos nascer de novo, mas às vezes, eu falo por mim, quando eu sabia que eu precisava nascer de novo, e eu constantemente colocava a oração na rádio, e a minha mãe chegou uma vez a falar para mim, isso eu já falei em outros devocionais, ela chegou e disse assim para mim: meu filho, você é cristão de rádio, você só escuta a rádio. Você até faz uma coisa boa aqui e acolá, mas, sabe, tá muito no raso. Tá muito no raso. Não houve entrega ainda. Então a gente acaba não entendendo quais são as consequências dessa não regeneração. De igual forma, além de não entender as consequências de não nos regenerarmos, nós também não entendemos a importância do nascimento. Então eu quero aqui, nesse devocional de hoje, que a gente possa raciocinar sobre esse versículo e a gente possa, de fato, entender que há consequência em não nos regenerarmos, e não mudarmos as nossas atitudes e o nosso interior. De igual forma, entender a importância desse nascimento. Então, eu separei aqui alguns pontinhos a respeito desse versículo sobre o que ele quer falar para nós, tirar da palavra de Deus aqui nesse ponto, nesse versículo 3, aquilo que ela
fala para nós. Então, primeiro, a incapacidade de compreender o que de fato é o reino de Deus. Jesus, ele enfatiza que sem o novo nascimento, a compreensão do reino de Deus, ela permanece velada, ela permanece morta. Olha, quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, nós sabemos, isso nós não temos dúvida de que é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado, nos convence da justiça, nos convence do juízo. Essa é a tarefa do Espírito Santo. Ele nos mostra, ele nos evidencia, ele nos traz à luz aquilo que nós estamos errado. Poxa, eu minto. Então, se eu minto, eu agora tenho um convencimento, eu sei, é consciente, é da minha consciência, é do meu intelecto, eu agora sei que mentir é ruim, por mais que seja uma mentira pequenina. Vou dar um exemplo de uma mentira pequena para você entender que ainda assim é pecado. Você vai comprar um açaí, aí a pessoa te dá o açaí, você pega uma colherinha descartável e a colherinha descartável é tão fininha que ela veio colada com duas. Foram 2 colherinhas de açaí. Você foi para casa, levou o açaí e levou a colherinha. Chega em casa, você lá comendo, descobre que você está comendo em 2 colherinhas, e elas estão coladas praticamente. Aí você pega, separa as 2 colherinhas. Uma você deixa ali guardado, você não precisa de duas para comer. O açaí, você vai tomar o açaí ali com uma colherinha. Aí você pega, joga a vasilha fora, joga a colherinha descartável fora e a outra ficou ali em cima da mesa. Você acaba esquecendo. 30 minutos depois dá vontade de você repetir esse açaí. Aí você vai lá na loja de açaí, que fica do lado da sua casa, você põe de novo o açaí lá no potezinho, lá no copo, e aí a pessoa que está te servindo o açaí, te vendendo o açaí, vai te dar uma outra colher. Só que você já sabe que tem uma colherinha lá na tua casa, lá na tua mesa. Eu lembrei da colher. Só que ao invés de você falar e falar assim, olha, moça, eu já tenho uma colher lá, você fala uma mentira. Olha, eu vou precisar da colher, porque eu não tenho colher. E aí você é uma colher descartável. Você acaba falando uma mentira, sabe assim, totalmente sem pé nem cabeça. Eu conheço uma pessoa que fala mentira, sabe, sem nenhuma necessidade. Não que mentir haja necessidade para você mentir, mas sabe, a pessoa abre a boca para falar necessidade. Uma vez eu trabalhando com ela, a diretora da empresa que a gente trabalhou pediu um relatório, deu prazo de 1 semana para a gente entregar esse relatório. Quando foi no dia seguinte de manhã, ela entrou na sala para conversar uma outra coisa com a gente, tinha nada a ver. Aí essa pessoa que trabalhava comigo falou para ela só, olha, fulano, o relatório lá que você pediu, o meu já está quase 100% pronto. Falta só detalhes. E eu trabalhei o dia inteiro com ele. Eu já tinha conversado o dia inteiro anterior com ele a respeito desses relatórios. Nós tínhamos pedido para nossas equipes de venda os dados para que nós pudéssemos juntos fazer o relatório. E ele sequer tinha pedido para a equipe dele ainda os relatórios da equipe dele. Para que inventar essa mentira? Sendo que estava ainda muito dentro do prazo. Talvez para dizer que era o bambambam, bam, bam, mas não sabe. É uma mentirinha. Então, essa incapacidade que a gente tem de compreender o que é o reino de Deus e inventar uma mentirinha. Essa incapacidade, ela torna essa nossa compreensão sobre o reino de Deus velada, porque você se torna incapaz. Poxa, se você não entende que uma mentirinha, por conta dessa mentirinha, vai te fazer perder a salvação se você continuar mentindo, continuar mentindo, continuar mentindo, e mente hoje, mente amanhã, e essa mentira é uma mentirinha, mas ela continua. Se você não entende que ao pecar, o primeiro ofendido é Deus, não é o seu próximo, eu estou pecando aqui, eu estou tomando um copo de cerveja,
e esse copo de cerveja aqui não vai fazer mal a ninguém. Enquanto você não consegue entender que no momento em que você peca, o primeiro ofendido é Deus, você torna a sua capacidade de entender o reino dele velada. É como se você tivesse. Você já foi a algum velório? Normalmente as pessoas acendem vela no velório, né? Tem lá as velas lá, fica lá as velas. Você está velando um defunto. Uma pessoa que está morta, você está ali velando. É o que as pessoas, a maioria, fazem no velório, é isso. Velório. Está velando alguém. Então você torna o reino de Deus assim, porque você não consegue compreender o que de fato é o reino de Deus. E continua pecando, continua pecando. Eu continuo falando mal, eu continuo fofocando, eu continuo inventando mentira, eu continuo bebendo, eu continuo me com todo tipo de promiscuidade. Se for para falar que pecado por pecado, continuo me prostituindo, continuo usando droga, lícita ou não. Droga é droga. Então, a ausência dessa experiência, ou melhor, a ausência dessa falta de entendimento, porque você quer, você sabe que é errado, mas você faz. Ela impede que nós possamos alcançar a nossa plenitude de vida em Cristo. Irmão, eu não posso ter uma vida plena em Cristo se eu vivo com mentira, se eu vivo pecando. Ou eu me aparto do pecado, eu não vou ter uma vida plena em Cristo nunca. Outra consequência dessa não regeneração, além de eu não conseguir compreender o que de fato é o reino de Deus, é a prisão do pecado. É a prisão do pecado e a condenação. Olha só o que está aqui. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino. Ou seja, eu não consigo ver. Se eu não consigo ver, eu não consigo entender. Você já viu um cego de nascença saber qual é a cor vermelho? Como é que um cego de nascença vai conhecer o vermelho? Vai conhecer a cor preta? Vai conhecer. O preto até conhece, né? Mas como que um cego de nascença vai conhecer o verde? Vai conhecer a, a, o quão bonitos são as flores, as rosas, o pôr do sol. Como que um cego de nascença vai conseguir conhecer, ver isso, entender verdadeiramente a plenitude da beleza de uma flor? Outro dia a minha tia Jane colocou, a minha mãe tem muitas flores no jardim dela. Como que um cego vai poder ver? Ele pode tocar, ele pode imaginar, mas ele não consegue ver na plenitude a beleza de uma rosa. Não dá. Então você fica preso ao pecado, você fica ali preso. A não regeneração, de novo, mantém a nossa alma aprisionada ao pecado e à condenação. Ninguém pode ver o reino de Deus. É como se você olhasse, tentasse, você cego de nascença, tentasse olhar para uma rosa e imaginar o quão bonito ela é. Não dá, não dá. Você pode até imaginar, mas na plenitude você não vai ver. Então você fica preso ao pecado. E isso aqui é uma verdade. Olha o que Jesus diz: digo a verdade. Isso é uma verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não dá para ver, irmão. Ou você nasce de novo, ou você não vai entrar no reino de Deus. E não tem meio nascimento, sabe? Na hora que eu vou me batizar, por exemplo, eu vou me batizar só daqui para cá. Eu vou mergulhar só até aqui, só até o pescoço. Da cabeça eu não mergulho. Mergulhar só. Não, é imersão, sabe? Imersão. Então, a prisão do pecado. Outra, a ausência da paz. A ausência da paz. Sem nascer de novo, a busca pela paz interior é uma jornada interminável. Quantas pessoas procuram preencher o vazio que tem dentro delas
com tudo que tem no mundo e não consegue. Ou você nunca viu uma pessoa podre de rica cometer suicídio? Você nunca ouviu falar sobre isso? Pessoas que tinham tudo na vida: casa, carro, iate, avião, podia viajar para qualquer parte do mundo. Cara, com avião já tinha um próprio. Chama aqui o piloto, vamos para a China, vamos conhecer as muralhas da China, vamos lá para a Torre Eiffel, vamos para a Disney, vamos, sabe lá Deus para onde, vamos para qualquer lugar do mundo, pega o jatinho e viaja. Aí o camarada pega e comete suicídio, porque não consegue preencher o vazio que está dentro dele, porque não consegue ver o reino de Deus, não consegue ver aquilo que Deus dá, e aquele vazio vai existir sempre. Não, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não nasceu de novo, continua pecando. Aí se enche de droga, se enche de coisa, injeta coisa nas veias. Não tem paz. Tra Trabalha a semana toda pensando na sexta-feira. Aí na sexta-feira vai para farra. Termina a sexta-feira à noite pensando na farra do domingo. Termina do sábado. Termina o sábado à noite pensando na farra do domingo. Chega domingo à tarde, já está preocupado com a cobrança que vai vir na segunda. Cadê a paz? A paz de final de semana ou de feriadão que acaba. Eu não quero essa paz. A minha paz, a paz que eu tenho ao ver o reino de Deus, ela é eterna. Porque a minha esperança está em Cristo Jesus. Digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus. Irmão, ver, enxergar. Os nossos olhos são a porta de entrada para a luz que há em nós. O outro ponto da não regeneração, essa é a pior. Essa é a pior. É a vida sem propósito eterno. É uma vida sem propósito. A não regeneração, ela resulta em uma vida sem um propósito. A busca por significado muitas vezes se torna uma corrida sem fim. E a pessoa quer mais, a pessoa quer mais, a pessoa quer mais, a pessoa quer um relógio novo, e aí tem um relógio novo e quer um melhor, e depois quer um outro melhor, e depois quer um outro melhor. Aí o iPhone 15 já não serve mais, precisa do iPhone 20, que nem foi lançado ainda. Aí o carro que tem não tá bom, precisa de ter um carro ainda melhor, porque não tem necessidade nenhuma. De repente, você não precisa de um carro maior. Às vezes a gente precisa de repente, você tem um carro que é pequeno, os filhos já não cabem dentro, a família já tá um pouco grande, você precisa de um veículo maior. Amém, irmão? Que bom que se Deus te der possibilidade financeira de você ter um veículo maior. Amém. Glória a Deus por isso. Mas às vezes o irmão, a pessoa, ela tá ali, tem um carro e quer um maior, sem necessidade nenhuma, não tem necessidade não, quer um maior. Quer uma casa maior, quer uma casa agora de 2 andares. Não tem nem ninguém para morar em cima, quer uma casa maior. Quer 5 banheiros dentro de casa, não usa nem o que tem direito. Tem prisão de ventre, vai no banheiro uma vez na semana, mas quer 5 banheiros, parece que vai usar um banheiro por dia. Tem gente que é assim. É uma vida sem propósito, uma vida que, sabe, de não nascer de novo. Uma vida sem propósito. Não consegue enxergar o propósito, não consegue ver o reino de Deus, não consegue ver. Por que não consegue ver o reino de Deus, não consegue ver um propósito na sua vida? Porque não nasceu de novo. E qual é a importância do novo nascimento? Qual é a importância? É a possibilidade de uma nova identidade em Cristo. O novo nascimento, ele oferece a oportunidade de uma nova identidade em Jesus. Nós somos transformados em criaturas, em novas criaturas, né? De criaturas caídas para filhos de Deus, para filhos adotados.
de Deus, adotados pelo Pai Celestial, como herança eterna. E a herança eterna é o reino de Deus. A herança eterna é a nova Jerusalém. É um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo livre de velhice. A herança eterna, esse reino aí eterno, é um reino apartado do pecado e de tudo aquilo que nos separa de Deus. É isso a herança eterna. É esse o reino. Você não consegue ver o reino, porque você não nasceu de novo, você não tem objetivo. Então, a possibilidade de nós termos uma nova identidade, uma pedrinha com o nosso nome, um novo nome escrito. O que nasce de novo tem uma pedrinha com um novo nome escrito. Quando nós fomos apartados dessa vida, fomos arrebatados, morando na Nova Jerusalém, nós vamos ter uma pedrinha com o nosso nome escrito. Reino de Deus. Nós teremos acesso a uma vida abundante. E a vida abundante não significa você ter 10 carros, 5 casas, 10 mansões, iate, dinheiro na conta. Não é sobre isso. O nascimento não é apenas uma mudança teórica na minha vida. Agora eu tenho mais teoria, eu tenho mais conhecimento, eu consigo ler a palavra de Deus. Ela é uma experiência que nos conecta a uma vida abundante, uma experiência de encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Uma vida marcada pela graça de Deus, pelo amor, pelo propósito divino. De me importar com o próximo, de amar o próximo, de poder levar a palavra de Deus para outras pessoas. Acesso à vida abundante. É o reino que Jesus está falando aqui. Esse reino onde a noiva vai reinar com o noivo por toda a eternidade. Olha só o que tem nesse versículo, né? Jesus amado. É um caminho para comunhão com Deus. É um caminho para comunhão com Deus. Sim, o novo nascimento é o caminho para comunhão íntima com Deus. Eu e ele nos tornamos um. É através dessa experiência nós somos reconciliados com o Criador. Porque o sacrifício de Cristo, ele não traz apenas o perdão dos pecados, mas a reconciliação. Então, quando eu nasço de novo, quando eu aceito Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida, quando eu nasço novamente, então eu sou perdoado pelos meus pecados e eu sou reconciliado com o Pai. E aí, então, eu consigo ver de fato o reino de Deus, aquilo que ele tem para me dar. Através dessa experiência, nós somos reconciliados com Deus. Então, nós podemos desfrutar dessa relação transformadora com Ele, enxergando o seu reino. Essa percepção desse novo nascimento, ele me traz a esperança de um futuro eterno. Isso mesmo, de um futuro eterno. Essa regeneração, ela me oferece a esperança de uma vida eterna. Ela me oferece a esperança de, a partir do momento em que eu nasço de novo em Cristo, para uma perspectiva de uma eternidade. De uma vida eterna nesse reino que não tem fim. Que não vai haver mais morte, nem choro, nem lágrima, nem ranger de dentes, nem preocupação. Eu não vou ficar mais com as minhas costas doendo, não vai ter mais cansaço. E, além de tudo, é um convite contínuo. Hoje, nesse momento, para você ver o reino de Deus, o que você só precisa fazer é aceitar Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. É um convite contínuo, todos os dias, até que Cristo volte. Você vai ter esse convite na sua mão, Jesus batendo na sua porta, falando: eis que eu bato a porta. Aquele que abrir, eu vou entrar, vou sentar e vou ceiar com ele, e ele comigo. Nós nos tornaremos um.
Hoje, o convite para nascer de novo em Cristo Jesus, ele ressoa com a mesma urgência que Cristo expressou aqui para Nicodemos há um pouco mais de 2000 anos atrás. A decisão de aceitar ou rejeitar esse convite, ele determina não apenas o destino eterno, mas também a qualidade desse destino eterno. Porque é um fato. Se Jesus voltar agora, nós vamos ser arrebatados. E de duas, uma. Ou você vai para a morte eterna, ou você vai para a vida eterna. A morte eterna, você vai para o lago de fogo e enxofre para toda a eternidade. E a vida eterna, você vai para Nova Jerusalém para toda a eternidade. E se você morrer aqui, a morte física, antes de Cristo voltar, quando ele voltar, ele vai te ressuscitar. E ao ressuscitar você, ou você vai para a morte eterna, para o lago de fogo e enxofre, ou você vai para a vida eterna, para Nova Jerusalém. Ou é uma coisa ou outra, irmão. Não tem purgatório, não. Tá? Você lê a Bíblia todinha, você não vai encontrar essa palavra purgatório. Não tem isso. A decisão é sua. O Espírito Santo falou para você hoje, mais uma vez. A decisão de você estar e permanecer pecando é exclusivamente sua. Essa mentirinha da colherinha descartável, de plástico, ela vai trazer condenação para você. Porque mentira ou mentirona é mentira, e mentira não edifica ninguém. Pelo contrário, ela traz condenação. E é um grande peso isso. João 3, versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se você puder, nesse momento, entrega sua vida para Jesus se você ainda não entregou. Se você está cometendo pecado, deliberadamente, de forma consciente, pede perdão, vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. E vivam a nova vida, nascido em Cristo Jesus novamente. Entenda, nós somos imperfeitos, somos pobres, pecadores, e nós vamos falhar, mas há uma diferença entre falhar e pedir perdão, porque você falhou sem querer, assim como Davi, ou falhar deliberadamente e não pedir perdão e não se arrepender dos pecados, como Saul. A decisão ela é sua. E quando Cristo voltar, ele vai te dar o destino que você decidiu. Vamos orar juntos. Bendito Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por essa maravilhosa palavra, por esse grandioso pequeno versículo, mas que fala tanta coisa. Obrigado, Santo Deus. Obrigado, Pai, por nos encher com o teu Espírito Santo. Consagramos a nossa vida, o nosso lar, a nossa casa a ti, como bom perfume, como aroma agradável, Santo Espírito. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração. Perdoa os nossos pecados, Santo Deus, porque através do sangue de Cristo, nós podemos hoje chegarmos diretamente a Ti e te pedir perdão pelos nossos pecados. Bondoso Deus, amado Pai, olha para nós, Santo Deus. Livra-nos de todo mal, do laço do passarinheiro. Provê o pão do dia de hoje, Pai, em nome de Jesus para nós. Pai, nesse momento existem pessoas que estão te aceitando como o Senhor e Salvador de suas vidas. Lava, purifica, escreve o nome delas no livro da vida. Dá um anel novo para elas.
um calçado novo, vestes brancas, limpas e purificas do pecado, Pai. Que elas possam verdadeiramente entender o poder da regeneração e nascer para uma nova vida. De igual forma, Pai, existem pessoas nesse momento que estão pedindo perdão pelos pecados. Pecados que foram cometidos de forma deliberada, de forma consciente. Perdoa essas pessoas também, Pai. Que elas possam estar conscientes do teu reino. Que elas precisam estar apartadas de todo e qualquer pecado para na volta de Cristo Jesus, em santidade, te ver. Pois a gente sabe que a tua palavra declara que sem santidade ninguém verá a ti, Pai. Limpa-nos, purifica-nos, Pai, de todo pecado, de toda malícia. Nos guie e nos proporciona um excelente dia. Que possamos estar nas nossas congregações hoje. Que nós possamos ir à tua casa, felizes por irmos à tua casa, Pai, ao teu templo. Nós, como igreja, termos um encontro contigo no teu templo, juntos para te cultuarmos e te adorarmos. Nos guia, Pai, em nome de Jesus e nos livre de todo mal. É o que nós oramos e é o que nós assim te agradecemos. E que acima de tudo, Pai, seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Amém. Amém.